Bem-vindos ao podcast Vai a Linha e Cruza. Hoje temos um episódio muito especial com o Mr. Wilson Teixeira. Bem-vindo, Mister. Olá, tudo bem? E obrigado por teres aceito o convite prontamente. Deve ter sido mesmo o mais prontamente que possível. Foi muito fácil combinar contigo, portanto, agradecer-te por isso. Eu é que agradeço o convite e para falar de futebol, eu vou sempre a correr, estou sempre disponível. Isso é muito importante. Uh, e podemos começar então a falar um bocadinho sobre o teu percurso, como é que começou esta paixão pelo futebol, falar um bocadinho também do de onde tens trabalhado, tens feito, falar um bocadinho pronto, do teu percurso até agora. O percurso no futebol é basicamente desde que eu me conheço. Comecei a jogar futebol com 5 anos de idade, fiz todo o processo de jogador de formação, joguei em todos os escalões, desde os infantis até aos júniores. Fiz mais 2 anos três anos no escalão de séniores. E depois a convite, e isto já em paralelo com os meus 3 anos de sénior, a convite de um grande amigo meu, acabei por ter a oportunidade de ingressar numa equipa técnica de forma mais a sério. Já tinha dado alguns treinos no passado, no clube do bairro, juntamente com o meu tio, mas depois de uma forma mais séria, tive um amigo, que hoje em dia é um amigo, mas na altura era um treinador, que viu potencial em mim como um potencial treinador e me convidou para trabalhar com ele. E foi aí que me apercebi que se calhar tinha muito mais talento e muito mais jeito para treinar do que para jogar, que sentia mais prazer como treinador do que como jogador, embora ao longo dos anos uh, cresça e cada vez mais em mim a saudade dos tempos em que jogava, mas sim, foi nessa altura, nos júniores do Sport Group Sacavenense, onde conciliava a função de treinador adjunto dos Júniors com o treinador principal dos Escolinhas. Treinava portanto, duas equipas, saía do treino dos Escolinhas e ia dar treino à equipa de Júniors como treinador adjunto. E pronto, e foi aí que começou, e depois desde aí passei por outros clubes, subi com o Mister Nuno Lopes, que era o treinador da equipa de Júniors Sacavenense quando eu comecei, depois foi promovido à equipa de séniores, subi com ele, fui acompanhando, e ao longo dos anos é das poucas pessoas de quem eu trabalhei ou com quem eu trabalhei e de quem eu fui adjunto, por todo esse reconhecimento que eu tenho para com ele, pela amizade, pela simbiose, pela harmonia, pela química que nós sentimos um com o outro a nível daquilo que é a visão do treino e do jogo. E portanto, ao longo dos anos, trabalhámos já juntos em vários projetos, com uma grande parceria, com os dois a crescermos sempre bastante, enquanto treinadores, enquanto profissionais. Mas nesse ano acabo por acompanhar depois, nesses anos, na subida à equipa principal do Sacavenense, e surge-me um convite, passado 3 ou 4 anos, para assumir uma equipa como treinador principal dos juvenis, num campo pelado, na zona de Palma de Baixo, ali perto de Benfica, que era o Sportball Palmense, onde ao final de 3 unidades de treino, o meu presidente, o presidente Eloy, que na altura era o presidente do Sportball Palmense, depois de assistir a 3 unidades de treino da equipa de juvenis, equipa sub-17, despediu o treinador do sub-19 e convidou-me para pegar no sub-19. Antes de me. Isso é, É verdade. isso é bom, isso é. Antes tínhamos sido contratados os dois na mesma altura, aquele outro treinador que estava no sub-19 e eu. Mas a realidade é que ainda antes de ter despedido o treinador, ou melhor, ainda não tinha falado comigo e já tinha tomado a decisão que eu iria treinar o sub-19 e por isso é que despedi o treinador do sub-19 ao final de 3 unidades de treino. E depois de ver as minhas 3 unidades de treino. Ao início eu rejeitei o convite para treinar o sub-19 como treinador principal. Primeiro, se calhar não tinha aquela confiança e não me sentia assim tão confiante para assumir um cargo como treinador principal de uma equipa Tinhas mais ou menos que idade aí? Não? nessa altura tinha 20 anos. Pá, Tinha 20 anos. também é normal ainda. Portanto, tinha mais 2 ou 3 anos, tinha 21 anos. Tinha mais 2 ou 3 anos do que os jogadores que eu ia treinar. Não me sentia mesmo confortável.
mas depois de uma larga e de uma longa conversa com o presidente, depois também já começava a criar laços com os meus miúdos do Sub-17. Foi a minha primeira equipa, e eu senti que era mau na primeira equipa como treinador principal de uma forma mais séria, portanto, no escalão de Sub-17, porque olha, é verdade que já tinha estado nos escolinhas e nos Benjamins do Sacavenense, mas é diferente. Uh, Sim, aí é mais na parte lúdica até. sim, exatamente, não tem tanta competição, não existe aquela organização toda, porque já tinha uma equipa técnica atrás de mim, etc. Uh, e eu, então, naquela altura, acabo por dizer ao presidente que não, o presidente continua a insistir comigo, e eu depois tive que lhe dizer que eu não estava confortável uh, para, para assumir já o projeto do Sub-19 e, para além disso, também não estava nada confortável com deixar a equipa de Sub-17, com quem eu já estava a começar a criar laços, e ao final de 3 treinos largar os jogadores, senti que estava a abandoná-los depois das coisas até estarem a começar a correr bem, apesar de terem sido só 3 unidades de treino, existia aquela química que só quem treina e só quem está Sim, dentro sim. da dinâmica percebe. O presidente disse que não tinha que ter problemas com isso, e que podia treinar as duas equipas. Ou seja, tinha que conciliar treinar os juvenis com os júniores, tinha que ter uma equipa técnica para os juvenis e uma equipa técnica para os júniores, isto com 21, 22 anos, 21 anos, pensou eu na altura, com elementos da minha equipa técnica mais velhos que eu, não foi nada fácil. Mas basicamente esse foi o meu primeiro ano como profissional de futebol, porque eu treinava segunda-feira com os júniores, terça-feira com os júniores e com os juvenis, quarta-feira com os júniores, quinta-feira com os juvenis e com os júniores, hum, desculpa, quarta-feira com os juvenis, quinta-feira com os juvenis e com os júniores, sexta-feira com os juvenis, sábado jogo de júniores e domingo jogo de juvenis. Ou seja, eu tinha de segunda a domingo, todos os dias ou tinha treinos ou tinha jogos. Portanto, eu tinha que estar todos os dias no clube, tinha que ir todos os dias ao clube, todos os dias tinha treinos, havia dias em que tinha 2 treinos, e portanto virei quase profissional do futebol. Logo nesse primeiro ano, Essa experiência dá uma bagagem, né? não é fácil, não é fácil. Não foi nada fácil e posso dizer que hoje não o faria novamente. Se calhar um bocadinho pela inconsciência, pela Aquela idade, vontade de chegar lá acima também, a né? vontade de treinar também, a vontade de treinar. Felizmente as coisas correram-nos bem, a nível de resultados, tanto numa equipa como na outra. Os objetivos foram cumpridos, foram conseguidos. Tanto que depois, em 2011, na reta final da temporada, tenho um presidente que me contacta, o vice-presidente, aliás, da Associação Desportiva Boba de Lenço, que ao ver e ao constatar o trabalho que tinha sido feito por mim ali no Palmense, me convida para assumir a equipa sénior da Associação Desportiva Boba de Lenço. Olhei para a classificação e estavam em último e já tinham matematicamente a descida confirmada. Até nem percebi muito bem qual era a ideia e o intuito daquele convite, uma vez que a descida estava confirmada e faltavam 5 jogos para o campeonato acabar, 5 ou 6 jogos, já não me recordo muito bem. E o vice-presidente, o António Cardoso, na reunião, disse-me que não havia problema, que íamos descer, já estava consumado, mas que o projeto era para no ano seguinte regressarmos à divisão onde estávamos, na altura a segunda divisão distrital, portanto íamos descer para a terceira, um, e que o projeto era subir da terceira para a segunda. Como nunca tinha treinado séniores, como achei que a bagagem que me deu treinar duas equipas de formação no mesmo ano, e também os resultados e as coisas até acabaram por correr bem, decidi aceitar o convite. Andámos a levar porrada nos últimos 6 jogos naquela primeira época, mas depois na época seguinte acabámos por conseguir ser campeões da primeira fase do campeonato. Fomos à fase de subida e acabámos por conseguir a subida de divisão, que era o objetivo do clube. Depois daí, andei por variedíssimos projetos, com alguma dificuldade para ter projetos, estranhamente, porque os resultados antes disso até apareceram, até iam aparecendo,
Mas o que é certo é que os objetivos acabavam sempre por ser cumpridos, mesmo com a dificuldade. Quando saio do Bobadelense, vou treinar uma equipa que tinha 0 pontos à sexta jornada, o Operário de Lisboa. Posso dizer que no dia em que eu fui apresentado, vi jogadores com pistolas dentro do balneário, É, portanto, pá. não era um ambiente nada fácil. De Era onde um é que é mais ambiente ou menos a zona? ali na zona como é que se diz, da estação dos comboios, da Santa Apolónia, Ah, ok. ali naquela zona de Santa Apolónia, em Lisboa. Não é uma zona fácil, tem ali uns bairros sociais à volta, o ambiente era um bocado pesado da equipa. O que é certo é que nós acabámos por conseguir, e estava pesado também pelo trabalho que estava a ser desenvolvido até ali à quarta ou quinta jornada, as coisas não estavam a correr bem, não havia resultados, 0 pontos na classificação, tudo muito difícil, tudo muito fraturado, tinham-se inscrito na altura 26 jogadores, do plantel só restavam 18, portanto estou-te a falar à sexta jornada, já 8 jogadores tinham abandonado, só tínhamos um guarda-redes, e pronto, e era muito complicado, ou foi muito complicado, mas o que é certo é que acabámos por conseguir tirar a equipa do último lugar da tabela classificativa, não fomos à fase de subida, que aquilo tinha duas, cada série tinha 12 equipas, os 6 primeiros iam a uma fase de subida e os 6 últimos iam a uma fase de manutenção. Nós não conseguimos ir à fase de subida por 2 pontos, ficámos na fase de manutenção em primeiro. É um bocado como a Uh, Liga 3, agora mais ou menos o modelo. sim, 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 exatamente. Ficámos na fase de manutenção em primeiro e pronto, e acabámos por conseguir a manutenção que ninguém esperava à sexta jornada, da maneira que as coisas estavam, com todas as vicissitudes daquilo que é o futebol distrital, da segunda distrital. Aceitei esse projeto depois de algumas promessas de alguns empresários também que prometeram mundos e fundos e depois as coisas acabaram por não se concretizar. Mas por causa desses empresários eu decidi não renovar no clube onde tinha subido de divisão e acabei por iniciar a época sem clube e depois à sexta jornada aparece o Operário da segunda distrital e eu acabo por ir. Saio do Operário, assino pelo Odivelas Chade, uma SAD que na altura um clube que na altura tinha pouco de clube. Tive lá 2 semanas, tive lá 2 semanas porque o presidente na altura uh, queria ser presidente, treinador e queria ser tudo e mais alguma Uhum. coisa. E eu fui-me Já ouvi muitos casos desses também, ah, mesmo em futebol profissional, imagino mais abaixo também, né? claro, claro. Queria definir quem é que era o plantel, queria definir tudo e mais alguma coisa, e eu senti que ele não precisava de um treinador. Ele não precisava de um treinador, precisava de um boneco. Eu não ando no futebol para ser boneco, não tenho essa necessidade, graças a Deus. Ahm, não sou estúpido, portanto, ainda há dias ouvi um treinador e bem, a dizer que um treinador que morre com as suas ideias é um treinador que é burro, e é verdade, porque o treinador não tem que morrer com as suas ideias, ah, e eu advogo e assino por baixo. Sim, eu também tenho e tenho a opinião também. Primeiro, antes da tua ideia, tens um plantel. Primeiro deves Sim, olhar para o que tens e não, depois então decidir. mas no contexto em que ele diz isso, não é nesse sentido. É no sentido em que ele diz que o treinador não tem que morrer pelas suas ideias. Porque é um facto. Simplesmente porque o treinador não tem que morrer. Pois. O treinador tem que morrer, tem que arranjar uma solução para não morrer, não é? Eu vou morrer com as minhas ideias. É bem isso. Ahm, mas é claro que há coisas que são inegociáveis para mim. E uma delas é a minha autonomia enquanto treinador. Decidir quem é que joga, quem é que não joga, quem é que faz parte do plantel, quem é que não faz parte do plantel. Se o João, e estou a dar um exemplo, né? Se o João tem mais qualidade que o Manel, eu prefiro ficar com o João do que ficar com o Manel e não quero ter que ficar com o Manel só porque o presidente diz que sim. Portanto, e foi nesse sentido que depois eu acabo por não nem sequer iniciar a época. Tive 2 semanas da pré-época no Odivelas Chade. Depois inicio um projeto muito giro, onde reativo o futebol no clube do meu bairro. O futebol sénior já não estava ativo há 28 anos e eu, através de alguns patrocínios, de amigos, de forças motrizes do bairro, de gente, consegui ajudar o clube a voltar a ter futebol sénior. Hoje em dia é um dos clubes de referência do futebol de praia, tem um dos poucos campos de futebol de praia do Conselho de Lisboa, é o Clube de Futebol de Chelas,
e portanto fiz uma época dentro daquilo que eram as nossas limitações, treinávamos só 2 vezes por semana, etc. Mas foi um sonho que eu quis realizar às pessoas daquele bairro e também, e acima de tudo, a pessoas muito importantes da minha família que tinham o sonho, tinham o desejo, tinham a ambição de voltar a ver o clube com portas abertas em competição. E eu acho que aquele ano, em 14-15, quando nós voltámos a ter futebol sénior no Clube de Futebol de Chelas, quando decidimos fazer uma equipa e inscrevemos essa equipa na terceira divisão distrital de Lisboa, foi a força motriz para o clube andar para a frente e procurar novos projetos e ter novos apoios e ter novas ideias. E hoje em dia fico muito contente por ver esse clube como uma das referências do futebol de praia em Portugal. Eu nada tenho a ver com o futebol de praia, tive a ver sim naquele ano com o futebol de 11, sénior masculino, que já não existia há 28 anos, um clube que tinha praticamente as portas fechadas, onde se dedicava ao dominó e à sueca e a essas coisas. Portanto, isso para mim é um clube praticamente com as portas fechadas. Sim, E o conseguimos. futebol, o futebol é que dinamiza tudo o resto, tudo que seja Pá, futebol praia, tudo que seja modalidades, o futebol é que dinamiza e repara, num as clube que se modalidades. chama Clube de Futebol de Chelas, eu não me fazia nem a mim, nem aos meus familiares, nem às pessoas do bairro, não nos fazia muito sentido o Clube de Futebol de Chelas não ter futebol. E aquilo que nós fizemos foi voltar a colocar o clube a ter futebol. E hoje em dia continua a ter futebol, futebol de praia, mas continua a ter futebol e tem um campo próprio, como eu te disse, dos poucos, acho que só há 3 ou 4, e um deles é do Clube de Futebol de Chelas, um campo de futebol de praia no bairro, em Chelas. Portanto, é uma coisa que me enche muito de orgulho cada vez que vou ao bairro dos meus avós e do meu pai e da minha mãe. Portanto, os meus pais são os dois dali, eu praticamente cresci ali. Dá-me muito orgulho passar por ali e ver aquele campo e saber que um bocadinho, se calhar 0,1% da força para que aquele campo existisse e para que aquele clube tivesse aberto e vivo para o futebol, mesmo que seja o de praia, também foi muito pela minha carolice. No ano seguinte acabo por ir para o Moura Atlético Clube como treinador adjunto do Nuno Guia. É o único ano em que o Moura vai à fase de subida do Campeonato de Portugal, no ano em que o Cova da Piedade acaba por subir de divisão. Fico lá durante um tempo e depois acabo por ter um convite para regressar a Lisboa, regressar a casa e assumir os Júniores do Alta de Lisboa, que estavam na 12ª jornada, já tinham tido 2 treinadores e estavam para descer. Estavam para descer em último lugar. Acabámos o campeonato em sexto, nessa primeira época. Na época seguinte, convidam-me para renovar, eu fico e estabeleço como objetivo a subida de divisão. Infelizmente, por um problema pessoal, acabo por sair a umas 10 jornadas do fim, em fevereiro desse mesmo ano, 2017, por falecimento de um familiar muito próximo, que me abalou imenso. Portanto, eu acabo por sair, nem concluo a época e infelizmente é uma das mágoas que tenho, é uma das coisas que eu nunca mais farei na minha vida, é misturar o pessoal com o profissional, mas lá está, faz parte da aprendizagem, faz parte do crescimento, da inteligência emocional que tu tens que ir ganhando com o traquejo. Eu nunca tinha perdido um familiar tão próximo, perdi São situações inesperadas, não dá propriamente para verdade, se preparar. Né? é verdade. Mas pronto, hoje arrependo-me de ter saído, hoje arrependo-me de ter saído por esse motivo, porque sabia que eu também não estava bem para liderar aqueles miúdos, ou sentia que não estava bem para liderar aqueles miúdos, mas devia ter sido capaz de me aguentar mais um bocadinho, porque aqueles miúdos mereciam, aquela equipa merecia, e tenho a certeza que nós nesse ano, com 10 jogos ainda para disputar, não ser campeões, porque nesse ano apanhámos um Ponte Frielas que estava muito forte, desculpa, um Tujal que estava muito forte, mas podíamos ter tido nesses últimos 10 jogos a sorte de ser felizes se eu, enquanto líder, tivesse tido outro cabedal para esse momento da minha vida pessoal. Não o tive, não acabo a época em lado nenhum, precisei de gozar ali um período sem futebol, fechado basicamente em casa a viver o meu luto. Foi muito complicado para mim. Depois no ano seguinte volto a treinar o escalão de séniores, vou para a primeira divisão distrital de Santarém,
pela primeira vez tive uma oportunidade de treinar uma primeira divisão distrital, ou seja, a quarta divisão nacional naquela altura, onde assumo durante 7 jornadas o Sport Lisboa e Cartachos, eh, que tem um investidor, que era o Massad, foi o ano de início da SAD. Entretanto, depois Depois também foi para lá o Mr. Kennedy, também. o Mr. Kennedy teve muito depois de mim. Foi já. Quem me veio substituir na altura é o Abel Silva. E eu não me estava a sentir muito confortável dentro do projeto, com algumas coisas a nível do investidor, pronto, que não, nas quais eu não me revia, mesmo na forma de tratar os jogadores e na forma de como os jogadores chegavam ao clube, como eles eram tratados, onde é que eles comiam, onde é que eles dormiam. Portanto, senti que havia ali muita giga-joga, muitos esquemas que não me estavam. Já agora, se me conseguires dar opinião sobre isso, que é que tu achas de investidores no futebol distrital? Criação de SADs no futebol distrital. Depende, Achas que é viável? Achas que é. depende do motivo. Eu acho que o futebol é um negócio, ok? E uma pessoa que tenha capacidade financeira e que saiba ou que tenha as pessoas certas para trabalhar com ele, no futebol é o único negócio lícito do mundo onde essa pessoa pode faturar dinheiro a sério. Porque é muito lucrativo. Tu pegares num jogador que vale zero, entre aspas, né? Ou que ninguém lhe dá valor, dás-lhe a oportunidade, rentabilizares esse jogador, valorizares esse jogador e fazeres dele um jogador que passa a valer milhões. Dou-te o exemplo. Sim, 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 sim. Jenny Katam em Moçambique não valia nada. O investidor do Amora trouxe-o para o Amora, esteve algum tempo no Amora, do Amora sai para o Sporting e hoje vale milhões e ainda agora recentemente deu 2 milhões e tal a ganhar a um clube de Moçambique. Portanto, e ele próprio Amora também ganhou mais não sei quantos milhões. Portanto, o futebol é altamente rentável para um investidor que saiba trabalhar e que tenha as pessoas certas a trabalhar consigo. E isso, para mim, está tudo bem. É fundamental hoje em dia, ou é muito importante para os clubes que isso exista. O problema está quando os investidores investem capital sem interesses meramente económicos diretos daquilo que é a rentabilidade esportiva. Ou seja, há muitos investidores que entram em clubes com outros intuitos. Seja eles match fixing, por exemplo, é uma das situações que está a acontecer muito, não tanto ao nível distrital, mas Campeonato de Portugal, Liga 3, e em vários cenários por esse mundo fora, está a existir muito, tanto o match fixing para as apostas, investidores que entram com dinheiro para as suas equipas perderem, digamos assim, são investidores, mas é tudo com subterfúgios de É outro um tipo bocado de o que acontece, negócios. o que se ouve muito falar no Brasil também, né? Exato, Divisões inferiores. exato. Investidores que entram nos clubes com o intuito de lavagem de dinheiro, não têm nenhum tipo de interesse desportivo, mas apenas e só para lavar dinheiro de outro tipo de negócios. Portanto, eu nesses sentidos, obviamente, que não vou defender, nem consigo defender a entrada de um investidor. Agora, há projetos em que os investidores são inteligentes, porque tornam os clubes e os projetos em autênticas empresas, com pessoas credenciadas, com bons treinadores, com bons diretores desportivos, com bons CEOs, com boas equipas de marketing, com boas equipas de comunicação, e aí sim, com bons financeiros, que também é importante, e aí sim faz sentido um investidor entrar num projeto, seja ele na distrital, na última distrital, ou na primeira liga. É Agora, que eu fiz a quando pergunta não é porque com esses intuitos, por exemplo, sou da zona de Rio Maior, né? Portanto, conheço bem a zona de Santarém, né? Houve também agora, não foi há muito tempo, o caso também de Rio Maior da SAD também que foi abandonado e que até houve jogadores que ficaram abandonados. Depois não tinha sítio para onde ir e já nem é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro caso que ouço falar. E ainda há pouco tempo também tivemos aquele caso lá em Porto Alegre, aquilo era o Vila Atlético, acho eu, que era até de um radialista sim, ou o mas quê? isso foi uma coisa. Desculpa lá que estava a entrar aqui uma chamada. Isso foi uma coisa totalmente diferente. Foi um projeto megalómano de uma pessoa que não era do futebol
e que achava que era fácil ser do futebol. E para ser do futebol não é fácil, percebes? Para ser do futebol não é fácil. Sim, não houve Oh, aquela coisa que era sediar aquilo em Porto Alegre para ver se subia mais rápido e tal. não, e não é só isso. Uma pessoa que decide fazer uma equipa e não sabe que para subir do Distrital ao Campeonato de Portugal, hoje em dia tu tens que ter o selo da Federação Portuguesa de Futebol como entidade formadora, uma pessoa não está sequer a par daquilo que é o futebol, portanto, achou que arranjava ali um patrocínio qualquer de uma marca de bebidas e conseguia montar uma equipa, mas isto requer muito mais do que isso, requer a carta custos, etc. Mas pronto, isso são outras questões. A questão do Vila foi uma outra questão. Eu não quero estar aqui a falar em casos específicos, mas posso-te falar de um caso, sem referir nomes, obviamente, por variedíssimos motivos, mas em que um clube teve um investidor, investiu bastante dinheiro nesse clube, e bem, e bem investido, conseguiu colocar o clube nos campeonatos profissionais, chegou aos campeonatos profissionais, vendeu 5 ou 6 jogadores, rentabilizou todo o seu investimento com essas vendas dos jogadores, recebeu o dinheiro dos direitos televisivos por ter chegado aos campeonatos profissionais, recebeu os prémios de participação nos campeonatos profissionais e deixou de investir, porque já tinha tido lucro daquilo que tinha sido o seu investimento, decidiu abandonar o projeto, porque entendeu que aquilo que podia rentabilizar nos campeonatos profissionais não era suficiente. Portanto, também tens este paradigma e que pode acontecer. Às vezes tem a ver muito com as vontades dos próprios investidores, com a disponibilidade financeira dos próprios investidores e com a capacidade que eles têm de se rodearem de pessoas certas à sua volta. Se não tem essa Muito importante. capacidade, esquece. Se não Até, tem essa capacidade, normalmente até o líder precisa das pessoas certas à volta. Mais do sem que dúvida, saber ele tudo é ter as pessoas certas. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, podes continuar então. Vejo aqui também que tens uma passagem no Irão. Eu gostava de saber como é que chegou este convite ou como é que foste lá parar ao Irão. Que é assim um Uh, bocado mais exótico, assim, de repente estamos a ver aqui sim. clubes distrital, de repente vemos o clube do Irão, é assim um bocado Não, normal. isso surge porque, como eu estava a dizer, eu faço essa início da época no Cartaz, depois vou para o Carregado. E eu tinha conhecido um jogador iraniano no tempo em que estava em Moura, que tinha ido jogar para a segunda liga do Irão. E eu acho que o melhor selo de qualidade que um treinador pode ter é quando os jogadores reconhecem essa mesma qualidade. Mais que os presidentes, apesar de nós sabemos, né, os presidentes, os diretores desportivos e os vice-presidentes é que escolhem e que decidem quem é que são os treinadores das equipas. Mas muitas vezes os jogadores também podem dar a sua opinião quando têm essa influência. E eu tenho a certeza que 99, ou vá, 95, para ser um bocadinho mais modesto, 95% dos jogadores que eu treinei têm coisas boas a dizer de mim e a minha ida para o Irão tem um bocado a ver com isso, porque apesar de não ter tido uma época muito feliz no Carregado, hum, quando saí do Cartaz as coisas não nos correram bem, e isso temos que assumir. A equipa tinha alguma falta de qualidade, não havia dinheiro para inscrever os jogadores, era muito difícil. E pronto, acabámos por descer de divisão, numa primeira divisão distrital muito competitiva. Em Lisboa, a primeira divisão distrital já paga quase como um campeonato de Portugal ou até alguns clubes da Liga 3. Acabámos por descer de divisão com uma equipa que não recebia nada, que jogava a custos zeros, tinha só um prémio de jogo por vitória de 20 euros, que fizemos muito poucos pontos. E no final dessa época, o presidente do Carregado acaba por me convidar para renovar. Eu aceito a renovação, assino a renovação e, entretanto, estou de férias. Aparece um convite para ir para a segunda Liga do Irão. Uma proposta financeira muito interessante, muito boa, que eu acabo por aceitar. Parecia-me tudo. Eu sou um bocadinho aventureiro e parecia-me também tudo uma aventura, mas achei que podia ser muito, muito interessante e acabo por aceitar. Um, e as coisas até correram bem nos 3 ou 4 meses que lá tive.
vim-me embora por salários em atraso. A nível desportivo as coisas correram-nos muito bem. Ganhámos na altura 14 jogos, só empatámos dois e perdemos um, portanto as coisas correram-nos bastante bem. Eliminámos uma equipa na Taça da Liga, que é a Zadegan Cup, eh, do Irão. Eliminámos uma equipa da Primeira Liga, portanto as coisas correram-nos muito bem do ponto de vista desportivo, do ponto de vista dos resultados. O que não correu bem foi o que a gente costuma dizer e chamar do faz-me rir, ou seja, houve falta de pagamentos, e quando exigi os meus direitos e os mesmos não foram adquiridos, acabei por me vir embora. Porque senti que, desculpa a expressão, mas que ia ficar a arder com o dinheiro. E como é óbvio, largar tudo o que temos no nosso país e ir para um país de longe, e não nos pagarem é muito, muito chato. Não que me faltasse alguma coisa, porque nesse sentido o clube por acaso não me deixou faltar nada, a nível de comer, a nível de hospitalidade. Estava num hotel pago pelo clube, tinha pequeno almoço, almoço e jantar, mas é obviamente que isso não era suficiente, mediante aquilo que tinha sido acordado comigo. E mais uma vez, quando me dás uma palavra e me dizes que uma coisa é desta forma, tem que ser desta forma até ao fim, ah, porque senão não vale a pena. E então acabo por, eh, por sair, acabo por não ficar, e volto para Portugal novamente para treinar e para trabalhar com o Mister Nuno Lopes, que na altura estava no Ericeirense. Tive 2 anos, um ano e meio com ele no Ericeirense. Conseguimos nesse primeiro ano salvar a equipa da descida de divisão. Depois, a meio do segundo ano, o Mister é convidado para o Futebol Benfica. Eu vou com ele, tive 3 jogos no Futebol Benfica, como adjunto dele, e aparece-me o convite do Marítimo da Graciosa dos Açores. As coisas estavam também a correr muito bem lá. Ganhámos a taça da Ilha Graciosa, e entretanto aparece o Covid, e pronto. E é aquilo que todos sabemos, né? Que é um período. Ficámos parados. Não treinei ninguém durante esse. Não treinei ninguém durante esse final de ano, portanto, desde fevereiro de 2020 até ao final da época. Depois, a época seguinte, ainda estavam as coisas muito confusas, sem público nos estádios, não se sabia se as competições avançavam ou se não avançavam. Tive Não, ali depois vários. também havia essa, assim, que aquilo, mesmo quando Sim, avançou, também havia depois a possibilidade de parar logo a seguir. Era um sim, bocado eu tive ali vários incerto. Assim. convites dos Açores e para o estrangeiro e mesmo cá em Portugal, mas com aquela indefinição toda, eu na altura também tive outro negócio, o Extra Futebol, ao qual eu acabei por dar ali um bocado de prioridade. Hum, e pronto, eu acabei por estar um ano sem trabalhar. Foi a única época nos últimos, desde 2007, foi a única época que eu tive sem treinar. Hum, e pronto. Acabei por não treinar nesse ano. E depois no ano seguinte, o Mister Nuno Lopes faz-me um convite de eu assumir como treinador principal da equipa B, de uma equipa B que iria ser criada do Clube Futebol Benfica. Ele era o treinador principal da equipa A. Eu treinava a equipa B como treinador principal, mas treinávamos em conjunto. Havia ali uma mescla entre a equipa A e uma equipa B, muita simbiose, muita química, muito trabalho em conjunto. O objetivo primordial daquela equipa B era dar profundidade à equipa A, porque o objetivo principal era que a equipa A subisse à primeira divisão distrital, algo que conseguimos os dois juntos, mas com muito mais mérito dele, obviamente. Foi conseguido com sucesso. O futebol Benfica na Sana acaba por subir. Uh, Depois em 22, 23 acabo por ir para o Catejalense, onde tive 11 jogos, fiz mais pontos do que todos os outros treinadores que passaram lá na época. E acabo por sair também a 6 ou 7 jornadas do fim. Volto a trabalhar com o Mister Nuno Lopes no Atlético da Malveira e no Atlético Povoense. No Atlético da Malveira tive uma das melhores experiências em Portugal, onde tive a oportunidade de ir de jogar a Taça de Portugal, e fomos até a Leiria jogar a Taça de Portugal. Eliminámos o Marco 09, que agora subiu à Liga 3. Foi uma época muito gira, em 2023-24. E portanto, esta época que passou agora, a última, em 24-25, acabo por ter a minha primeira experiência no Esperança de Andorra,
como treinador estagiário, onde fazia parte da equipa técnica, tudo aquilo que era a estruturação do treino, em simbiose com o meu outro colega de curso, o Rui, o Rui, agora está-me a falhar o nome, o Rui Beja, acabo por fazer ali em simbiose com ele a salvação, entre aspas, do Esperança de Andorra, a única equipa amadora da Liga Andorrana, da Primeira Liga Andorrana, ou melhor, semi-profissional, num campeonato com. Aquilo é engraçado. Eu, por acaso, às vezes vejo no YouTube. Aquilo é engraçado, jogam todos no mesmo estágio, no mesmo estádio, não é? É tudo no mesmo campo. Mas o mais engraçado não é jogarmos todos no mesmo campo, seja em casa ou fora, jogamos sempre no meio campo, no mesmo campo. O campeonato, em vez de 2 voltas, tem três. Tem 3 voltas. Sim, Um, aquilo também são o quê? são 10 10 equipas? equipas. Sim. São 10 equipas. Só que dessas 10 equipas, 9 eram profissionais. Nós éramos a única que éramos semi-profissional. Dessas 10 equipas, 9 treinavam durante o dia. Só nós é que treinávamos em horário pós-laboral. E nossos jogadores trabalhavam. Portanto, conciliavam o trabalho com o futebol. E nós mesmo assim conseguimos a manutenção. Agora este ano as coisas vão mudar um bocadinho de paradigma lá, eles vão tornar a equipa profissional, também muito pelo aquilo que são os incentivos de estarem e de terem ficado na Primeira Liga, porque em Andorra há um subsídio bom, um subsídio grande, uma coisa que não acontece em Portugal, a nossa federação não subsidia nenhum clubes, mas lá a federação acaba por subsidiar os clubes da primeira e da segunda divisão, até para que existam equipas, não é? Que faça sentido a existência de equipas naquele país tão pequeno, pequeno em termos de dimensão geográfica, não ainda noutros sentidos. E pronto, e eles este ano vão ser profissionais, mas eu optei tinha a oportunidade de continuar, tive a oportunidade até de ficar noutras equipas em Andorra, mas o meu objetivo da ida para Andorra foi mesmo fazer o curso FA e esse ficou feito, o nível 3 da escala de grau de treinador. Falta-me agora o Pro, mas com o A acho que as portas já se estão a abrir, já tive aí alguns convites para primeiras divisões da África, da Ásia, portanto estou neste momento a analisar o que aparece, também à espera das oportunidades ou das melhores oportunidades de mercado, na certeza, porém, de que depois de ter a concretização deste curso, que há 10 anos estava a tentar tirar e não conseguia, amigo, eu neste momento tenho Não, que... por não haver vagas, não é? Sim, em Portugal não existem vagas, completamente impossível. Nós estamos É a falar só para ser que estão ao nível 1 e nível 2, né, praticamente. Sim, porque o nível 1 e o nível 2 são feitos pelas associações distritais. O Pois. nível 3 e o nível 4, o UEFA e o UEFA Pro, são feitos pela Federação Portuguesa de Futebol. E no caso do UEFA, falamos de um curso que tu tens 60 vagas, portanto são 2 cursos, aliás, que eles abrem por ano, são 60 vagas, 30 em cada curso, portanto 2 cursos de 30 vagas, ao todo 60 vagas, para 4 ou 5 mil candidatos. É impossível. E quem é que entra? Os ex-jogadores, os João Pereiras da vida, esses, esses, esses treinadores que foram internacionais, nunca treinaram ninguém, nunca deram um treino na vida, mas podem logo aceder ao UEFA. Sim, é logo, né? Eles não precisam de começar de baixa por terem sido O ex-profissionais, né? UFC, o nível 1, nem sequer precisam de o fazer, Pois porque é, foram, mas eu já tinha ouvido qualquer coisa disso também, sabe? porque foram internacionais. Ahm, Epá, eu não defendo muito isso, respeito, são as coisas como estão organizadas no futebol. Acho efetivamente que os jogadores de futebol têm uma vida difícil para conseguirem fazer os cursos, porque o seu profissionalismo os impede, ao longo da carreira enquanto futebolistas, de estarem a fazer os cursos, que é difícil para eles, mas então que se arranje uma solução que seja justa para todos, porque não é justo. Eu, se quisesse ser médico cirurgião, existe equidade de oportunidades para toda a gente. O que distingue uns e outros é as médias de acesso às faculdades, é a meritocracia, é quem merece lá estar ou quem não merece lá estar. E eu sinto, e muitos treinadores sentem esta revolta, que os jogadores profissionais de futebol, muito bem, até podem ter muita experiência de serem treinados, mas não é a mesma coisa tu seres treinado e treinares. São coisas Exatamente. diferentes. Um, e portanto, eu posso ser muito bom, e já sei que vai haver os paladinos a dizer que
Mas há diferenças. Claro que há diferenças, eu sei que há diferenças, mas se sofrer uma cirurgia, eu posso ser muito bom paciente, né? Posso não acordar da anestesia durante a cirurgia, ou posso acordar, se o anestesista for mau, né? Eu posso Exato. acordar. Isto acontece igual no futebol. O jogador pode ser muito bom a ser treinado, mas pode não ser muito bom a treinar. Portanto, Sim, há que mostrar não é por credenciais. ser jogador de futebol, né, que automaticamente és treinador de futebol de sucesso. Claro, Isso é certo. claro. E nós temos aí imensos casos. O Pelé nunca foi um grande treinador e foi um dos melhores jogadores do mundo de todos os tempos. O Maradona, Maradona é igual. Maradona igual. teve ali. O Eusébio da Silva Ferreira nunca foi treinador. Ou se foi treinador, nunca teve sucesso como treinador. Né? E Sim, estamos a sim, falar dos sim. melhores executantes. Uma coisa é tu saberes executar, é seres executante, é ser jogador. Outra coisa é tu saberes ensinar, saberes treinar, saberes liderar. São coisas totalmente distintas. É isso que eu defendo. Hoje em dia, o mais difícil, mais do que treinar, é lidar. Ou liderar, como quiseres chamar. Né? É mais Também, lidar é com uma egos parte e muito balneário. importante, mas há treinadores que depois levam isso muito a sério e eu não quero também entrar de uma forma tão radical nesse sentido. Ou seja, o que é que eu te quero dizer com isto? Há treinadores que acham que ser líder, é ter autoridade e isso não é ser líder. Eu advogo que a liderança do treinador de futebol é, acima de tudo, saber fazer uma boa gestão das pessoas que trabalham contigo. Sejam eles os teus elementos da tua equipa técnica, sejam eles os teus diretores, sejam eles a tua equipa médica, o teu corpo médico, sejam eles os teus jogadores. Tens que saber liderar esta gente toda. Tens que saber liderar esta corporação completa. Até o próprio presidente muitas vezes precisa de ser liderado. Por isso, tu não vais chegar ao pé do teu presidente, que ele é que é o presidente, né? E não lhe vais dizer, presidente, vais fazer isto, 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 isto. Geralmente podes fazê-lo, né? Sim, Mas tu não mandas no presidente. Né? exato. Tu Mas podes tu até não tentar podes deixar, orientar não, assim. não podes deixar de ser líder, não podes deixar de ser líder, hum, mesmo perante o teu presidente. Ou seja, tens que ter a capacidade, naquilo que é a liderança no futebol, de conseguires liderar, convencendo quem está à tua volta, quem trabalha contigo, que a tua ideia está certa. E esta liderança não é uma liderança autoritária, não é uma liderança impositiva, mas é uma liderança inclusiva de seres o homem que vai à frente e que faz com que os outros que estão contigo não Quero ir estejam contigo, né? só. Exatamente. E mais do que virem atrás de ti, que se sintam e que sintam que estão todos ao teu lado. E portanto, eu não defendo uma liderança em que tu vais à frente e os outros vêm todos atrás de ti, tipo os patinhos, mas sim uma liderança onde tu vais e assumes o primeiro passo, mas depois tens gente que vai contigo ao teu lado e que caminha contigo ao teu lado. Sejam eles jogadores, sejam eles diretores, sejam eles adeptos, sejam eles corpo técnico, corpo médico, tudo o que envolve um clube de futebol. E tu vês muitas vezes que os treinadores são grandes líderes do balneário, têm os jogadores com eles, mas depois não têm os adeptos. Depois vês outro fenómeno, que é os treinadores são grandes líderes como referências para os adeptos, em que os adeptos os apoiam, em que vão atrás daquele treinador, seja até onde for, mas depois não têm o apoio da direção. E se tu não consegues ter isto tudo, não és um bom líder. Por isso é que é muito difícil falar de liderança, ou melhor, é muito fácil falar de liderança, mas é muito difícil E fazê-la por isso acontecer. é que eu digo que hoje em dia eu acho que o mais difícil está aí. Sincero, Sem dúvida. por anos ainda havia aquela mentalidade de ele manda, eu faço, e se não, estou lixado, né? Que é um bocado assim, hoje em dia é impossível, por isso é que ouvimos tanto caso de, entre aspas, os jogadores fazerem a cama ao treinador, ou por outro motivo qualquer o treinador tem que abandonar o barco, mesmo por causa disso, porque não consegue gerir ou mesmo uma estrutura inteira, não consegue gerir expectativas ou gerir egos, e isso depois acaba por. É mais fácil deixar aqui o treinador do que, por exemplo, deixar escrever o plantel inteiro. Né? Certo.
Exatamente. É um bocado por aí. Mas lá está, depois também acaba a arte do treinador, lá está aquela questão novamente de não saber que não é morrer com as ideias dele, mas sim não se deixar morrer. E Isso é depois mais importante. é tentar fugir à morte, né? Mas é um bocado Exatamente. o papel do treinador. Exatamente. Hoje em dia tem muito por onde morrer. Exatamente. Por isso é que é Exatamente. difícil. Exatamente. Passamos agora aqui então aqui ao próximo tema que eu queria falar contigo, quero falar um bocadinho sobre o teu modelo de jogo. Se puderes falar quais é que são as tuas principais ideias do teu modelo de jogo, sem, óbvio, se calhar não vais abrir aqui o jogo todo, né? Mas dá Vou, eu assim sou um livro aberto. Eu sou um dar livro. assim Por uma isso é que eu ideia escrevi, daquilo por que isso tu é que eu escrevi o privilegias. livro, porque eu sou um livro aberto. Não, pá, o meu Mas fala ali modelo. outra vez, só desculpa lá. Este livro é um livro autobiográfico, Sem Vagas para a Paixão, que eu escrevi a falar um bocadinho daquilo que é no meu percurso, da experiência agora em Andorra. Inclui aqui também uma parte mais técnica, com exercícios, com conteúdos do curso UFA. Foi um livro que eu lancei recentemente, está disponível na Amazon e também nas minhas plataformas digitais, ou seja, nas minhas redes sociais. Quem quiser pode entrar em contacto comigo. Está disponível para todos aqueles que são treinadores, que gostam de futebol, gostam de livros autobiográficos. É um conteúdo muito interessante. Sou capaz de falar contigo brevemente sobre isso. Tranquilo, quando quiseres. Então, pronto. Mas pronto, Fala lá um bocadinho então do que é eu, que seria. eu agora vou, entre aspas, vou brincar, não é brincar, mas vou-te fazer uma pergunta para te responder à tua pergunta. Pode ser? Certíssimo. Falaste no modelo de jogo. E bem, isto é um modelo de jogo, tu tens de ter uma ideia de jogo. Isso é óbvio. O treinador que não tenha isto, que não saiba que isto tem que existir, é um treinador que não tem identidade. Ponto. Todos os treinadores têm que ter a sua identidade, ou melhor, todas as equipas têm que ter a sua identidade. Ponto. Mas eu pergunto, o que é fundamental para o teu modelo de jogo? O que é que, sem isso, tu não consegues, seja qual for a tua ideia de jogo, seja qual for o Para modelo que tu queres implementar? para mim, na minha opinião, e também daquilo que eu tenho também aprendido, primeiro tens de passar a mensagem. A primeira mensagem tem que chegar aos jogadores. Pronto. Tem que chegar a É só quem? por aí, aos jogadores. Pronto. Então o que é que tu precisas ter para teres um modelo de jogo? Um plantel, Um plantel de. jogadores. Pronto. A resposta está aí. Quando me perguntam qual é o meu modelo de jogo, eu defino o meu modelo de jogo consoante aquilo que é a minha matéria-prima. A única que eu posso trabalhar, a única que eu posso controlar, que são os meus jogadores. Eu não posso chegar a uma equipa, com todo o respeito por todos os jogadores, mas se eu tiver quatro centrais no plantel que são incapazes de construir, de sair a jogar, eu se calhar no meu modelo de jogo ou no meu momento ofensivo vou ter mais dificuldades para sair no ataque posicional. Porque os meus centrais, a grande valência que eles têm na primeira fase de construção é jogar um jogo mais direto e um passo mais longo. E, portanto, o meu ataque posicional não pode ser baseado numa ligação intersectorial da primeira fase de construção para a zona de criação, com um futebol mais exportado em passos curtos, onde queremos chegar depois à zona de decisão, com envolvimentos pelos. Isto é tudo muito bonito, mas primeiro tu tens que saber qual é a tua matéria-prima. Não, tu Portanto, não podias ir mais de encontro àquilo que eu penso. Digo já que eu também tu defendo não, muito isso. tu não podes definir este é o meu modelo de jogo, eu jogo sempre assim, eu jogo sempre neste sistema. Quer dizer, podes, podes. Se tu tiveres um nível de uma equipa da Arábia, por exemplo, em que tens 10 bilhões de euros para gastar em jogadores, chegas ali e dizes assim: o Arafat, tchau, o Zé Manel, tchau. E veio o António, o Pedro e o João que se adequam mais daquilo que eu gosto. Pronto, aí está tudo bem. Aí tu podes dizer que tens um modelo de jogo teu, que jogas com os jogadores que se enquadram dentro daquilo que é o teu modelo de jogo, mas essa realidade
é a realidade de muitos poucos treinadores. Porque, na esmagadora maioria dos casos, para já os treinadores, e isto há um estudo, numa grande percentagem entram nas equipas, entram nos clubes a meio das épocas. A esmagadora maioria dos treinadores já entra nos clubes com a época em andamento. A percentagem é muito maior, são cerca de 70-30. Portanto, é 70% dos treinadores, quando chegam aos clubes, a época já está em andamento. Só os outros 30% é que iniciam eles a época. Isto também faz a diferença. Okay? Porque podem escolher os jogadores que querem, podem definir o plantel à maneira deles e do diretor desportivo. Portanto, eu só jogo assim e este é o meu sistema e esta é a minha maneira de jogar. Temos um exemplo agora de um treinador que foi campeão em Portugal, duas vezes e meia, saiu para a Inglaterra e as coisas correram-lhe muito mal nesta primeira época em Inglaterra. Concordo. Porquê? É engraçado porque eu sou mesmo adepto do United, portanto, e quando tu me a dizer é mesmo sou mesmo adepto do United, então eu sofri isso Pronto, na pele. pronto. Pronto, Porquê que lhe portanto, correu mal? Porque não tinha jogadores que se adequassem àquela ideia exato. megalómana de que ele não consegue, nem tem capacidade de sair. Sim, O por acaso até falei nisso 3-4-3, no três episódio 5 anterior primeiro, também. pá, o sair a jogar, o jogo curto. E os treinadores bons, aqueles que são verdadeiramente bons, chegam, adaptam-se. Chegam, adaptam-se. Chegam, mudam as É suas aquilo que eu costumo ideias. dizer também. Eu acho que ele, para passar mesmo aquele patamar de top mundial, eu acho que ele tem que ser mais adaptativo Não tenhas a mínima ao que dúvida. tem. Eu Não também tenhas tenho a essa mínima dúvida. opinião, por acaso. Teve sorte, porque o trabalho que fez no Sporting deu-lhe a bagagem suficiente para não ser despedido do United neste final da época, E é uma capacidade mas de com a comunicação também. classificação que fez, com os resultados que teve, numa época normal e num momento normal, e não tendo o passado que teve no Sporting, e não havendo o investimento que houve da parte do United naquele treinador, o Ruben Amorim tinha sido despedido. O que é certo é que se calhar o United também o foi buscar por essa razão, por esse modelo de jogo, por essa ideia de jogo que ele quer transmitir e que tem e que é para ele. Vamos ver como é que corre este ano. Eu acho que vai correr bem, eu sinceramente acho que vai correr bem, Tem que porque a correr melhor, ideia de jogo, forçosamente. a ideia de jogo e o modelo de jogo é bom. Acho que a equipa também está melhor, está mais bem reforçada, houve ali alguma limpeza de alguma maneira dentro daquilo que era a ideia do Ruben, mas eu não defendo isto. Eu defendo aquele treinador, porque a experiência que tenho, já passei muitas vezes por isso, que chega e tem capacidade assim. Isto assim não vai dar, com estes gajos tem que ser de outra maneira e vamos fazer de outra maneira. Sim, eu Porque também concordo. se É tu aquilo que tens, estás a dizer. o treinador é como um cozinheiro. Se tu tens carne para fazer, vais fazer carne. Mas se o patrão te comprar peixe, tu tens que fazer peixe. Eu até gosto mais de carne, eu nem gosto de peixe. Mas se eu só tenho peixe para fazer, porque o meu patrão me deu peixe, eu vou ter que fazer o peixe. E o treinador é igual. As equipas são igual. Se eu só tenho o peixe para fazer, eu vou ter que fazer o peixe. Não há. Ah, não, porque eu sou capaz de os treinar. Já ouvi isto de um treinador. Teve muito tempo na Primeira Liga. O ano passado eu estava numa equipa de Primeira Liga. E ouvi isto de um treinador. Não, porque eu quando estive em Inglaterra, o meu central não era capaz de sair a jogar, mas ao final de 6 meses, e depois de cometer muitos erros, já foi capaz. Eu acredito, ao final de 6 meses é possível. Mas o futebol É é momento. imediato. Não é? O futebol é imediato. Tu precisas de ganhar hoje, ontem. Não precisas ganhar hoje, tu precisas ganhar ontem. E se tu estás à espera 6 meses que o gajo se adapte à tua maneira de jogar, ou que aprenda, e outra coisa que me faz confusão, como é que um gajo com 30 anos vai aprender, ou como é que tu vais convencer um gajo de 30 anos a aprender alguma coisa? O gajo já está praticamente na fase final da carreira, muitas vezes rotinado a outros comportamentos. Portanto, o teu modelo de jogo, ou o meu modelo de jogo, é sempre baseado nos jogadores que eu tenho. Ponto. Eu não vou chegar ao pé de um presidente e dizer-lhe assim: presidente, eu venho para esta equipa, eu jogo assim. Há muitos que fazem isso. Quando eu estou a treinar, vão reunir com os meus presidentes, oferecem-lhes umas garrafas de vinho, marcam jantares e almoços, vão ver a minha equipa a jogar. O jogo até pode nem nos ter corrido muito bem. O gajo vai dizer: é pá, aquele gajo jogou assim, presidente, pô, eu como isto, eu não fazia isso, presidente, eu fazia assim, fazia assado.
Lá fora todos fazem, todos são muito bons. Agora, dentro, quem está por dentro percebe. Nenhum treinador gosta de perder, nenhum treinador joga para perder e todos os treinadores têm que se adaptar. Eu já fui muito radical e já fui muito, não, isto é a minha ideia. Quando comecei, não, isto é a minha ideia, isto é a minha ideia, eu tenho que jogar assim, eu quero assim, eu quero assim. Mas depois tu percebes, no Palmeiras eu jogava num pelado, né? Sim, não dá propriamente para para grandes aventuras, né? Pronto. Quando chovia, a bola Era ficava uma. presa nas fossas, era mais Tinha que lama mandar do a que. bola para a frente e acabou. Não é? Tem que haver capacidade de nos adaptarmos. Uh, e isto é o meu modelo de jogo e é aquilo que eu defendo para o modelo de jogo. Não vais E ver. concordo contigo, porque e quando digo que tenho a mesma opinião, eu por acaso falo com amigos meus muitas vezes sobre isto, e eu digo sempre, "Epá, para mim não há só uma forma de ganhar, não há só uma forma de atingir o sucesso, isto há várias formas, tu tens é que olhar para o plantel que tens e ver que Sem dúvida. aos jogadores que tu tens, pelo menos é isto que eu defendo também. E é Agora, aquilo que eu também vou aprendendo, vou vendo. dentro da filosofia da tua equipa, e isso é coisas diferentes. Uma coisa é o modelo de jogo, outra coisa é a filosofia. Sim, é matéria, sim, tens sempre aqueles pontos que tu Dentro não da podes. filosofia, há coisas que tu não podes, ou que tens que ter como treinador, e que não fazem parte do modelo, não fazem parte das características dos jogadores individuais, das características mais técnicas, digamos assim, mas há coisas das quais tu não podes abdicar e que tens que exigir que os teus jogadores tenham a entrega, a vontade, o correr, a intensidade, porque isso também é que define muitas vezes as equipas, a capacidade de serem intensas, e isso tudo se treina. Isso sim se treina, isso sim se trabalha, isso sim tu consegues liderar para convencer qualquer equipa a ter. Portanto, dentro da minha filosofia, que é uma coisa diferente do modelo de jogo, eu isso defendo para as minhas equipas. Agora, o modelo depende muito dos jogadores que eu tenho. Certíssimo. Então, podemos avançar agora aqui então Sim, para a parte do treino. certo. Como é que tu preparas ou organizas uma semana de treinos normal? Imaginas tipo de domingo a domingo, né? Como é que tu costumas fazer se costumas dar no dia a seguir ao jogo o dia de descanso? Se gostas de dar o treino no dia a seguir e depois Eu então sou dar o dia de muito, descanso? eu sou muito apologista da periodização tática. Na periodização convencional, ah, há uma convenção que diz que é melhor treinar no dia seguinte ao jogo, fazer um treino de recuperação, ah, e, e depois descansar no dia, portanto, no mais dois, no match day mais dois. Eu não defendo isso, eu defendo a priorização mais tática, ou seja, nós temos o match day, o domingo, no microciclo de domingo a domingo, como tu dizes aí, temos o match day, portanto, no mais um eu dou folga, normalmente dou folga aos jogadores, descansamos. No mais dois, faço ali uma fase mais de regenerativa, digamos assim, introdutória. Já introduzo naquele mais dois, ou melhor, só no mais dois é que eu introduzo uma análise, e aí o meu analista entra no processo, e ele vai fazer uma análise ao jogo de domingo, ao jogo anterior, Certo? ok? Depois no menos 4, portanto na quarta-feira, entramos ali numa parte introdutória daquilo que é o jogo, de uma forma mais extensiva, de uma forma mais global, já com um bocadinho de estratégia para o próximo adversário. Gosto de passar desde o do menos 4, desde a quarta-feira, aos jogadores, informações já desde aí do adversário, mas não o faço. Imagina, há muitos treinadores que fazem terça-feira a análise do jogo anterior e quarta-feira introduzem todos os momentos do jogo do adversário logo na quarta-feira. Eu não faço isso. Eu faço à quarta-feira, no menos 4, introduzo o comportamento. Imagina, se nós definimos que à quarta-feira vamos trabalhar a nossa organização defensiva, eu introduzo o comportamento da organização ofensiva do adversário. É, Pronto. Depois, no menos 3, se nós vamos trabalhar a transição ofensiva, eu introduzo a transição defensiva do adversário. No menos 2, se eu vou trabalhar a minha organização ofensiva, eu introduzo a organização defensiva do adversário. E no menos
menos um, portanto, no dia antes do jogo, ou muitas vezes, porque o menos um já é uma sessão mais intensiva, espaços mais reduzidos, aproveitamos para a bola parada, introduzimos então a bola parada do adversário e um bocadinho, não a nível daquilo que vamos fazer para o treino, mas também em nível de informação, a transição, a nossa transição ofensiva do adversário, ou seja, a nossa transição defensiva, para podermos também introduzi-la em algum momento no treino. Ou fazemos isso no menos um ou no menos dois. Depende um bocadinho Sim, é um bocado, por da acaso dinâmica. também, é aquilo que eu também agora estou também a estudar sobre isso, para passar a informação toda assim de repente. Não vale a O pena. jogador não funciona, porque para já não consegue, mas isso seja no futebol, seja onde for. Claro. Mandas a informação assim toda disparada. É difícil tu conseguires reter tudo. Quase impossível, para não dizer mesmo impossível, né? Portanto, isto tem que ser uma coisa com tempo e a tempo às vezes não há, mas tem que ser Exato. bem colocada ao jogador no momento certo. E às vezes isso também é difícil, e isso também é o trabalho pronto, do analista, que é, por exemplo, é aquilo que eu estou também a que é também temos de ter essa capacidade de analisar quando e como devemos passar essa informação ao jogador. E o E mais mais, possível. e mais do que analisar. Há uma coisa que eu defendo para os meus analistas e que eu cada vez mais, quando contrato alguém para fazer parte da minha equipa técnica na parte da análise, há uma coisa que eu não abdico, que é ele saber comunicar. Sim, sim. O analista hoje. Ui, desculpa, Mas eu aqui sempre a câmara virou. O analista hoje tem que ter a capacidade de saber analisar, de saber comunicar. tenho que ter E uma não boa só, oratória, tem que ser o mais claro possível também. não só em termos de comunicação oral, mas também nas apresentações que faz. Ok? Na forma como apresenta os conteúdos. Defendes, por exemplo, quanto tempo dos clipes? Defendes clipes de 2 em 10 minutos ou preferes clipes de 2 3 minutos? Depende muito daquilo que seja o conteúdo, se é que me faço entender. Sim, sim, mas não achas, por exemplo, se for 10 15 minutos, não acho que os jogadores, se calhar, há ali uma dispersão no. Eu não faço clipes de 10, 15 minutos, máximo 5 minutos por dia. Pois é isso, E sim. no dia da palestra, o mínimo possível. Dia de jogo, o mínimo possível. Sim, no dia de jogo convém ser só para complementar certos. No dia de jogo, vou-te dar um exemplo. A minha palestra tem 10 segundos do momento de pressão do adversário e depois mais 10 segundos de filmados do nosso treino em que nós treinámos como é que íamos defender aquela pressão do adversário. Ou como é que íamos sair daquela pressão do adversário. Estão-me a fazer entender? Sim, 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 sim. Portanto, é tudo muito reduzido. Falta de uma palestra daquilo que é o PowerPoint, da análise, só para recordar, só para avivar a memória daquilo que falámos durante a semana. 15, 20 minutos, não mais do que isso. Não Sim, mais do que e isso. lá está, que também se fores a mandar informação no dia, no momento antes do jogo, se fores ali carregar os jogadores com Às informação, vezes invisto mais tempo na parte motivacional sim, do que na parte da análise, do que na parte tática, do que na parte de. Eu digo isto a nível do match day, do dia de jogo. sim, 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 sim. Ok? Invisto mais tempo na parte motivacional, com vídeos, com, sei lá, mil e uma coisas que se podem fazer para motivar os jogadores, do que na parte da estratégia, do jogo em si, daquilo que é o adversário, daquilo que nós vamos fazer. Até porque isso pode retirar a confiança. E não só. O jogador, quando chega ao jogo, ao domingo, ao dia de jogo, ao match day, e ainda precisa estar com uma palestra de meia hora, ou o treinador precisa estar meia hora numa palestra com os jogadores, ou uma hora numa palestra com os jogadores a falar sobre o jogo, é um treinador que não está preparado e que não preparou bem a semana. Exato. Não trabalhou tudo o que tinha para trabalhar durante a semana. Sim, naquele momento tu tens é que passar a confiança que foi tudo preparado da melhor forma e tentar Malta, só relembrar, malta, está aqui, falámos, ok? Está aqui, é isto, haver ali algum lembram-se? ponto mais forte do Pumba, adversário, qualquer coisa assim mais. pumba. E depois outra coisa, e isto já me aconteceu muitas vezes. O meu jogador, no dia de jogo, no match day, não pode ter dúvidas. O primeiro gajo
O primeiro gajo, e eles sabem disto, e eu até faço isso às vezes de forma propositada. O primeiro gajo que me levanta a mão no dia de jogo a dizer: "Oh, mister, não percebi, como é que é isto?" Tem que haver diálogo, tem. Mas eles têm tanta abertura durante a semana toda para me virem tirar dúvidas, para me virem perguntar. O primeiro gajo que no dia de jogo chega ao pé de mim, ou chega no balneário, ou chega à palestra e tem dúvidas sobre alguma coisa, já não vai jogar. Salta cá para fora. Sim, Salta cá para fora. Seja ele quem for. sim, Porque o jogador tem a obrigação, e tu tens que passar essa responsabilidade a ele. E eu digo isto normalmente logo na pré-época: olha, a gente trabalha assim, 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 assim. Durante a semana nós vamos passando as mensagens. No dia de jogo eu não quero dúvidas. Dúvidas é durante a semana. Dúvidas é até sábado. No domingo, não tem que haver dúvidas. O gajo, na pré-época, ainda dou de barato, estamos a introduzir, estamos a adaptar, pronto. Agora, um gajo que trabalha a semana toda, que sabe como é que nós vamos defender, que sabe como é que nós vamos atacar, que sabe como é que nós vamos fazer transições ofensivas, que sabe como é que nós vamos fazer transições defensivas, que conhece os nossos posicionamentos em todas as bolas paradas, ofensivas, defensivas, não pode ter dúvidas ao domingo. Não pode ter dúvidas, porque senão andamos uma semana toda a trabalhar para nada. Para sim, nada. isso também pode levar também um bocado ao desleixo do jogador. Também é a função também do treinador e mesmo do analista, é o jogador também ter a responsabilidade de querer saber como é que há de fazer, como é que há Sem de dúvida. chegar ao ponto A, ao ponto B, não interessa em que situação for, mas o jogador também tem que ter essa responsabilidade de querer ter o conhecimento, não querer ser só o conhecimento dado e meio que decorar, entre aspas, né? Mas também tem que conseguir chegar a essa resposta pela sua própria cabeça, até para ser mais eficiente no jogo. Exatamente. Eu acho que um jogador é melhor jogador quando consegue reconhecer certos aspectos que está a acontecer durante o jogo, né? E conseguir se adaptar e conseguir ter essa capacidade de conseguir se adaptar e chegar ao porquê das coisas do que estarmos ali constantemente, olha, faz assim, faz assim, faz assim. E depois acontece uma coisa completamente diferente no jogo, porque é o mais, por mais que analisemos um adversário, pode acontecer sempre alguma surpresa no dia de jogo. Ninguém está a contar, né? E o jogador tem que Não, ter mas, essa capacidade de também de se adaptar e de ver as coisas como que está a passar dentro de campo. Pelo sim, menos mas é a minha opinião, mas acho que no futebol de hoje não faz muito sentido os jogadores chegarem ao domingo com dúvidas. Quem trabalha bem, né? Quem trabalha bem. sim, sim, sim. E a mim choca-me, a ver jogadores que chegam ao domingo ao dia de jogo e estão com dúvidas. Choca-me. Depois que o jogo, se o adversário nos surpreende, se entram de outra maneira, nós temos o intervalo, temos as chamadas pausas técnicas para, para retificar. Hum, Elas não existem do ponto de vista regulamentar no futebol, mas podem-se Isso é fazer. o guarda-redes vai ao chão e. Pronto, nós sabemos como é que podemos fazer. Temos esses momentos todos para retificar aqui ou acolá. O futebol não é uma ciência 100% exata. Tu não dizes, olha, este adversário pressiona com 3 mais um, ou pressiona com 2 mais 2, ou sai com 2 mais um, ou sai com 3. Depois o adversário pode chegar ao jogo e mudar, né? Isso é como tudo, mas é muito raro acontecer. É muito raro acontecer. Uh, o que tu tens de ter a capacidade, muitas vezes, é durante a semana, e isso é que também diferencia muitos treinadores diferenciados de outros, que é, tu quando vais analisar o momento ofensivo do adversário, ou o momento defensivo, ou os 5 momentos do jogo deles, não, portanto, no match day mais, menos 4 na quarta-feira, por exemplo, quando tu vais falar da organização ofensiva do adversário, ou defensiva do adversário, aliás, da primeira fase de pressão, tu tens que dizer aos teus jogadores que, olha, neste último jogo eles fizeram assim, mas há 3 jogos atrás eles não fizeram assim, fizeram de outra maneira. Portanto, tens que meter lá para eles que, à partida, se eles fizerem como no outro jogo, no último jogo, é assim. Mas se eles fizerem como no outro jogo há 4 jogos atrás, eles fizeram de outra maneira. Portanto, o meu analista, quando analisa, não analisa um jogo do adversário. Ele analisa pelo menos 4, Sim, ok? sim. E analisa sempre 4 jogos,
daquilo que o adversário faz. Portanto, com duas realidades, duas vezes a jogar em casa, duas vezes a jogar fora, se possível, porque isso também muda o contexto, Sim, sim. É importantíssimo até. O ambiente, o estádio, o tipo sem dúvida. de piso é Portanto, totalmente diferente. o meu analista é um desgraçado, porque farta-se de trabalhar. Mas depois há que também ter capacidade de o ajudar. Do resto da parte da equipa técnica, acho que todos os treinadores, todos os que fazem parte da minha equipa técnica, todos são treinadores e todos têm que ser analistas, inclusive eu, ok? Porque há coisas que o analista pode não estar a ver e que nós, Sim, com- também que fazem o briefing também, não é? Para partilhar exatamente, ideias uns com os outros também. exatamente, exatamente. Portanto, é isso, um bocadinho isso. A minha dinâmica de trabalho é um bocadinho por aí, não foge muito disso. Não sei se me Mas, por fiz exemplo, tu entender. não achas que o jogador deve chegar tipo, à solução muitas vezes pela cabeça dele? Ou, ou és apologista de seres tu a ter que dar as ferramentas todas ao jogador Não, para chegar ao 90, sucesso? 90% das vezes o jogador chega à solução pela cabeça dele. Mas se tu também não o ajudares, Sim, enquanto sim, treinador, o que é que estás lá a fazer? exato. Sim, é aquela coisa de dares ali os pontos essenciais e depois o jogador tem que ter, depois de trabalhar as anotações, o jogador tem a capacidade de perceber o que é que eu faço aqui nesta situação aqui em específico. Eu dou este exemplo. Tu, quando foste para a escola, sabias ler e escrever. Não, Aprendeste por ti, mas tiveste quem te ensinou. exato. Foi? E hoje lês e escreves e não precisas da tua professora, que Sim, te ensinou a ler e é a tal coisa, escrever. sim. Certo? Ah, tu, quando aprendeste a andar de bicicleta, aprendeste sozinho ou ensinaram-te? Não sei se sabes andar de bicicleta. Não, eu ainda tenho idade para saber. Pronto. Aprendeste sozinho ou ensinaram-te a andar de bicicleta? Ora, se queres, sim. Ajudaram-te, não te Deve ter lembras? ajudado depois, eu faço castigo. Provavelmente andavam lá, meteram umas rodinhas ao lado, depois tiraram uma rodinha, depois tiraram outra, depois diziam que tinhas de te equilibrar assim. Mas no primeiro dia em que tu te conseguiste equilibrar, a partir daí soubeste sempre andar de bicicleta, já não precisaste de mais ninguém. Não é? Exato. Portanto, aqui o problema está na base, está na formação dos jogadores, em que nós, treinadores de equipas principais, de equipas séniores, lidamos muitas vezes com jogadores que não tiveram bons treinadores a ensiná-los durante a formação. Sim, porque Porque às há vezes dá-se mais coisas, valor ao ganhar do que a formar. Isso é. e há coisas básicas e elementares que deviam de ser ensinadas no futebol de formação e que não são. Portanto, os jogadores chegam ao futebol sénior muitas vezes despreparados para aquilo que é o futebol sénior, porque os treinadores da formação, também muito por culpa da realidade do futebol, paga muito mal ao treinador de formação em Portugal, mas muitos treinadores de formação não têm qualidade para ser treinadores de formação. Sim, também. É o amigo que ajuda e que até nem recebe nada porque é amigo do presidente e está lá a treinar os miúdos, mas aquilo que ele faz não é treinar, é andar com uma bola debaixo do braço, é gritar para os miúdos, é, quando acaba o treino, e eu já vi isto, mete os miúdos, mete três ou quatro na baliza, aqueles que perderam o jogo do meinho, mete-os na baliza, os outros todos a chutar contra ele, por exemplo, já vi isto a acontecer. Isto não é formação, isto não é formação, isto não é formar jogadores, Sim, isto não é formar jogadores. Não te estou a dizer que isto são todos os treinadores de formação. Há excelentes treinadores de formação em Portugal, mas a esmagadora maioria é muito fraco. A esmagadora maioria dos treinadores de formação é muito fraco. E isso nota-se porque quando os jogadores nos chegam às mãos, nas equipas principais, nós percebemos que eles não sabem ler nem escrever, nem sabem andar de bicicleta. Portanto, o trabalho do treinador de formação não ficou bem feito na base. Percebes? sim. Sim. Isso é um fenómeno que efetivamente eu tenho parado que tem acontecido muito, até às vezes jogadores que eu olho para a formação deles e tiveram no Sporting, e tiveram no Benfica, e tiveram no Porto, e tiveram no Braga, e depois coisas básicas e elementares, quando chegam ao futebol sénior, eles não sabem fazer. Não sabem fazer. Hum, É uma realidade. É uma realidade. É o que é. Mas não achas também que às vezes pode ser o problema, por exemplo, do topo, imagina, e depois reflete-se tipo, na base.
Talvez Também pode. pode ser, porque se investe muito mais dinheiro no topo do que na base. Felizmente, nos últimos anos, isso tem mudado um bocadinho, principalmente nos clubes grandes, Sport, Benfica, Braga, Porto, Guimarães, ou Vitória Sport Clube. Passaram a investir muito mais no futebol de formação, passaram a pagar melhor aos treinadores, começaram a valorizar muito mais o futebol de formação. E, obviamente, quando tu tens melhores treinadores na formação, o futebol de formação e a formação é melhor, mas a esmagadora maioria dos jogadores não, que estão no campeonato, ou muitos jogadores, aliás, não é a esmagadora maioria, mas muitos jogadores que estão nos campeonatos profissionais e que chegam a profissionais nem sequer passaram pelos clubes grandes, né? Vêm dos clubes mais modestos, com escalões de formação mais modestos, chegam ao futebol profissional porque têm talento, efetivamente têm talento, mas muitas vezes não tiveram treinadores na formação que os ajudasse em coisas básicas e elementares, colocação de apoios, contenção, muitos princípios básicos do jogo que não, nem sequer foram ensinados. E isso faz muita confusão. Faz muita confusão. Eu ter que estar a ensinar um jogador de séniores o que é uma recepção orientada faz-me confusão, por exemplo. Isso não devia acontecer. Isso é uma coisa que no futebol 7 já é uma coisa que tem que ser trabalhada. Mas É o não mínimo. em todos os paradigmas se trabalha. Porquê? Porque o treinador, muitos treinadores da formação, têm a ambição de ser treinadores de equipas principais. Então o que lhes importa a eles é os resultados. Quanto é que a minha equipa de Benjamins vai ganhar ao Riachense, com todo o respeito pelo Riachense. Eu estou a treinar o Alcanense, quanto é que o Alcanense vai ganhar em sub-10 ou sub-11 É para ao ver se depois tem Riachense? um convite, né? Não, É por aí. não faz muito sentido. Não faz muito sentido. É o futebol que temos. É o futebol. É o futebol português, mas é o que eu estava a falar do topo, porque é um bocado. Nós vemos isso às vezes até nas equipas principais, por exemplo. Não tem muito a ver com isso, mas é para se ver mais ou menos, às vezes o desnorte que há, que é, por exemplo, vemos contratar um treinador na pré-época com com um certo tipo de jogo, né? Imaginemos, quer seguir desde trás, apoiado, jogo curto, e depois de repente, a meio da época, quando não há resultados, pimba, vamos buscar um treinador completamente diferente para tentar ter os resultados, por exemplo, mais de ter o autocarro, entre aspas, por exemplo, vimos agora, por exemplo, o Boa Vista, para tentar a salvação, foi buscar o Lido Vidigal, que é né, um treinador completamente diferente. Até se pode perceber pelo contexto, mas mesmo assim, são estas coisas, nota-se às vezes o desnorte de objetivos que há no clube. E depois estas coisas também se trespassam na base. Pelo menos é a minha opinião. Estamos todos à procura de resultados e não interessa o formar e o. Lá está, o formar, e não digo jogar bem, porque isso jogar bem é relativo, depois cada um, mas é ter uma linha orientadora, percebes? Falta Eu, muitas vezes, e eu acho que reflete-se depois na base, por isso é que acontece este tipo de situações, pelo menos a meu ver. eu uma vez ouvi um professor na faculdade que me disse uma frase muito interessante sobre o futebol. O futebol é um jogo para gente inteligente. Ele estava ali a fazer uma distinção entre o futebol e o rugby. O que é que, qual era a diferença do futebol para o rugby? E o que ele diz o que ele defende é que o futebol é um jogo para gente inteligente, onde existe muita gente burra. Enquanto que o rugby é um jogo para gente burra, onde existe muita gente inteligente. Isto foi uma frase que me ficou na memória, porque efetivamente ele tem razão. No futebol há muita gente burra e o futebol é um jogo para pessoas inteligentes. Portanto, quando tu me dizes esses paradigmas todos daquilo que é o topo do futebol português, voltamos ao início da conversa. Tem a ver com os investimentos, tem a ver com a forma como os investimentos são feitos, se há bons ou maus profissionais, se há gente mais ou menos competente para estar à frente. Nós acharmos que termos um presidente de uma SAD, não vou referir nomes, mas as pessoas vão lá chegar. Acharmos que termos um presidente ou termos um presidente de uma SAD que acha que a maneira da equipa se salvar de uma descida de divisão
é fazer sacrifícios de animais nos corredores e nos balneários do clube e no relvado, acho que está tudo dito sobre aquilo que esta pessoa ou que estas pessoas estão preparadas para estar no futebol. É, Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, sou uma pessoa religiosa, sou católico apostólico romano, vou muitas vezes à igreja, acredito em Deus, mas não é Deus que me vai ganhar os jogos. exato. Até um bocado como o Tosé Marreco disse há pouco tempo, né? Que o futebol dá de comer a muita gente. né? Já não sei se ele disse foi burra ou gente incompetente, mas vai dar ao mesmo. E acho que é a conclusão que se chega. E Realmente tem razão, e tem razão, e tem razão. Agora só para acabarmos, fala lá então um bocadinho. O que é que tu achas? Quais é que são os teus objetivos? O que é que tu pretendes para o futuro? Pretendes, entre aspas, que isto é um bocado imprevisível, mas. Sim, não vale a pena fazer futurologia, é viver um dia de cada vez. E eu já passei por tanto, aliás, eu mais uma vez volto a falar aqui do livro, onde eu tenho aqui muitos relatos de coisas que eu já passei por causa do futebol, ainda agora este ano em Andorra, coisas que eu não tinha necessidade de passar, muito sinceramente, não tinha, dificuldades grandes que eu não tinha necessidade de passar, mas que passei porque eu acho que também é Deus, e eu posso acreditar nele, é Deus que de alguma forma me está a pôr estas situações pelo caminho para a prova ser mais difícil de chegar ao objetivo final. Tenho o sonho, alimento o sonho e vou viver, ou pelo menos vou vivendo, alimentando esse sonho para chegar a um campeonato profissional, ter uma oportunidade nos campeonatos profissionais, é só aquilo que eu sei que preciso. Tenho a certeza absoluta que no projeto certo, quando essa oportunidade aparecer, e digo isto com toda a humildade, porque sei, da mesma forma que te disse no início da conversa, que quando em 2009, 2010, 2009, 2010, comecei a treinar uma equipa de sub-17 e te disse que não me sentia na altura preparado para treinar uma equipa de sub-19 e depois fui e as coisas até correram bem. Hoje também te digo que me sinto completamente preparado para trabalhar em qualquer divisão, em qualquer cenário, em qualquer campeonato, porque pelo pior, pelo inferno pelos infernos do futebol, eu já passei. Portanto, quando me aparecer essa oportunidade, eu sei que as coisas vão correr bem, trabalho bem, conheço o jogo, porque vivo o jogo, tenho uma paixão muito grande pelo treino, e as coisas vão correr bem. Não tenho a mínima dúvida disso, é uma questão de oportunidade. E quando essa Acho oportunidade que vais ter surgir, que ir primeiro para o estrangeiro. eu neste momento até daria mais prioridade a ficar em Portugal. Mas eu vejo os projetos, isto por uma questão mais pessoal. Estive um ano fora e queria ficar um ano mais perto da família. Mas os projetos em Portugal, a barafunda do futebol português está tão grande, a confusão na cabeça das pessoas está tão grande que eu não vejo nenhum projeto neste momento. Para mim, um projeto que eu considerasse sólido, que realmente apostassem em mim, que acreditassem, que me dessem a mão. Eu não estou a ver a aparecer. Já houve algumas abordagens, já houve algumas sondagens, já houve algumas conversas, mas depois no fim do dia olhava para os projetos e não me fizeram sentido, nem as pessoas que estavam envolvidas neles, nem os projetos em si. Por isso, neste momento não aceitei, já tive alguns convites, mas não aceitei, nem acabei por abraçar nenhum projeto no futebol aqui em Portugal. Portanto, sim, acho que fora até há mais vontade das pessoas meterem. Tenho estado em conversas com alguns clubes, primeiras, segundas divisões da África, da Ásia, e eu acho que sou mais valorizado nesses mercados neste momento, muito sinceramente. Aqui em Portugal a competitividade é muito grande, há muitos treinadores e há muitos que o ambicionam ser, sem terem capacidades para isso, sem terem talento para isso. Isto também é preciso talento, não é só por querer, isto não é só querer. E eu quero muito, como muitos outros querem. A diferença é que eu sinto e sei que tenho talento. E muita gente que anda no futebol acha que tem talento, mas não o tem. Eu sei que o tenho. É uma questão de falarem com os jogadores que trabalharam comigo, é uma questão de falarem com os treinadores que trabalharam comigo, é uma questão de falarem com quem me conhece realmente, se há ou se não há qualidade e se há ou não há capacidade para assumir um projeto. Portanto, eu acredito que esse projeto vai aparecer
e quando aparecer as coisas vão ser, é como dizia o Ronaldo, depois do primeiro golo, os outros todos vêm a seguir, que é tipo catch-up. E É. eu tenho a certeza absoluta, quando me aparecer a primeira oportunidade a sério, num projeto a sério, com as pessoas a sério, eu vou ter sucesso e depois a partir daí vou poder escolher ou continuar a escolher aquilo que eu quero e aquilo que eu mereço. Olha, obrigado por esta Obrigado eu conversa. Pá, pela olha, por mim ficar oportunidade. aqui mais tempo a falar só não é possível. A gente a falar de Olha, futebol, a gente perde-se, é, já sabe. é um bocado por aí. É. E vocês, pronto, sigam as nossas redes sociais, vejam este episódio que está muito bom e até ao próximo episódio. Tchuss! Obrigado a todos.